Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre 3 pilhas com resistência interna de 0,5 ohms cada uma e de força eletromotriz 1,5 volts, e que devem acender uma lâmpada incandescente com especificações nominais de 4,5 watts e 4,5 volts. Porém, uma pessoa acaba trocando uma das pilhas. Ao trocar as pilhas da lanterna, uma vai ficar invertida. Então, inverte a posição de uma dessas pilhas. Nesse caso, com o equívoco, qual será a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Bom, vamos fazer as duas situações. Primeiro com as 3 pilhas ligadas em série, as 3 ligadas corretamente, e depois com uma delas invertida. Aqui está a figura inicial, tanto de uma forma um pouco mais visual quanto um pouco mais didática. A representação de cima seria uma representação mais próxima do real, e aqui embaixo a nossa representação didática na física, ok? Perceba que as 3 estão uma do lado da outra e com a mesma orientação. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Isso faz com que as forças eletromotrizes sejam somadas. A DDP total obtida é maior. É só você ir somando a força eletromotriz de todas elas. E a resistência total no circuito vai ser a soma de todas as resistências. Então a gente tem aqui 0,5 ohms, 0,5 e toma cuidado, porque a resistência da lâmpada você vai ter que descobrir a partir dos valores nominais. Vou chamar aqui de resistência Rzão. Não foi dado no texto, mas eu posso pegar aquela potência e aquela DDP para descobrir a resistência da lâmpada. E a minha dica aqui é sempre o seguinte: quando a questão te der valores nominais, especificações técnicas de um certo aparelho, isso não quer dizer que ele vai ter esses valores na prática. Então, será que ele vai receber realmente 4,5 volts e ter uma potência de 4,5 watts? Não obrigatoriamente, mas esses valores servem para eu descobrir a sua resistência. E uma vez que eu tenho o valor da resistência, isso sim é constante, isso nunca vai mudar. Então, vamos dar um pause aqui nessa resolução e vamos colocar aqui no cantinho potência é igual a DDP ao quadrado sobre resistência. Então, quando a potência é de 4,5 watts, a DDP é de 4,5 volts ao quadrado, divide pela resistência. Esse cálculo vai dar uma resistência de 4,5 ohms. Coincidentemente, é tudo igual, né? A potência, a DDP e a resistência. Com a diferença de que a potência vai depender da DDP, mas a resistência vai ser sempre este mesmo valor. Então, vamos deixar esse aqui guardadinho. Volta para o circuito. E vou escrever 4,5 para a lâmpada. E agora, como é que eu descubro a corrente total neste circuito? Bom, é só aplicar a primeira lei de Ohm. Aqui não tem muito segredo, tá? Usando a primeira lei, se você tem todas as resistências e a DDP total do circuito, dá para descobrir a corrente que vai circular pelas baterias e pela lâmpada. Fica que I é igual a força eletromotriz equivalente sobre a resistência equivalente. Na força eletromotriz, a gente soma das 3 pilhas e na resistência soma de todo mundo também, as 3 pilhas com a lâmpada. Fica 3 vezes 1,5 volts, aqui na DDP equivalente, e na resistência equivalente vai ficar 1,5, que seria a resistência das 3 pilhas juntas, mais 4,5, que é a resistência da lâmpada. Resultado final, nós temos 4,5 volts dividido por 6 volts. E simplificando isso por 1,5, vai dar exatamente 3 quartos. Ou então, de forma decimal, 0,75 amperes. Bom, mas cuidado, essa ainda não é a nossa resposta, tá? Eu só estou calculando a corrente antes de inverter uma das pilhas, só para você entender a lógica por trás da segunda situação. Então vamos fazer agora a inversão de uma dessas pilhas, não importa a ordem, pode ser a primeira, pode ser a do meio, pode ser a última, já deixei o desenho aqui preparado.
Perceba que eu coloquei a pilha do meio invertida. Isso faz com que ela deixe de ser um gerador e passe a ser um receptor. Ao invés dela fornecer energia elétrica para o circuito, ela acaba sendo recarregada pelas outras pilhas, gastando uma energia, gastando uma DDP de 1,5 volts. Então vamos aplicar de novo a primeira lei de Ohm, só que vai ficar um pouquinho diferente na força eletromotriz equivalente. Ao invés de somar as 3, eu vou somar 2 e subtrair a força eletromotriz daquela que ficou invertida. Então vai ficar assim, ó. I é igual a força eletromotriz equivalente sobre resistência equivalente, em que nessa força eletromotriz a gente coloca 2 vezes 1,5 menos 1,5. Percebeu a diferença? Sempre que você tem um receptor no circuito, você tem que subtrair a sua força contra-eletromotriz. E é por isso que a gente coloca esse nome de contra-eletromotriz, porque ela está no sentido contrário acaba subtraindo na hora de fazer o cálculo. A resistência equivalente continua a mesma coisa. A gente vai ter ainda as resistências de 0,5, com a resistência da lâmpada que continua 4,5. Vou até colocar aqui, porque a lâmpada é a mesma, né? Então não tem por que alterar esse valor da resistência risão. Aqui embaixo continua sendo 3 vezes meio, que é 1,5, mais 4,5. Só vai mudar na prática a força eletromotriz equivalente, tá? Isso vai dar 1,5 sobre 6, que simplificando por 1,5 é igual a 1/4, ou então a 0,25 amperes. E é claro que na maldade tinha uma alternativa com 0,75, justamente para tentar te enganar caso você não invertesse uma das pilhas, e fizesse todas as pilhas somando suas DDPs. E aqui, visualmente, eu vou representar as duas pilhas que são geradores, colorindo aqui de verde, ó. Essa daqui produz um aumento de potencial, essa daqui também produz um aumento de potencial, só que a pilha do meio, como ficou invertida, acaba funcionando como um receptor. Outra forma de perceber isso é se você observar o sentido da corrente elétrica. A corrente vai circular aqui pelas baterias da esquerda para a direita. Ao passar pela primeira pilha, ela vai do polo negativo para o polo positivo, o que indica um ganho de potencial, aumento de potencial. Ao passar pela pilha invertida, vai ser o contrário. Ela passa do polo positivo, do maior potencial, para o menor potencial, indicando que ela consome 1,5 volts ao invés de fornecer 1,5. E na última, mais uma vez, tem um ganho de potencial ao passar do menor para o maior potencial. Então essa é a lógica de circuito com geradores e receptores. Uma questão bem diferente do que costuma ser cobrado na prova do Enem. Gabarito fica letra A, 0,25. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, que eu vou te responder. Se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, com essa mesma metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.